Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de direitos humanos para essa turma de relações internacionais. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, talvez pouco explorado, mas algo que precisa ser bem estudado, até para se evitar alguns entendimentos meio confusos em relação à proteção desse direito e ao reconhecimento desse direito como um direito humano. Então, vamos primeiramente fazer uma retomada de conteúdo, nos situarmos na matéria para a gente compreender o que nós já vimos até agora. Então, vejam bem, nós tivemos aí já várias aulas em que nós estudamos o conceito de direitos humanos, estudamos a polissemia conceitual desses direitos humanos, estudamos as suas características, principalmente a característica da historicidade. A gente viu toda essa contextualização histórica dos direitos humanos, os principais marcos em termos de positivação. Positivação significa esses direitos humanos se tornaram leis escritas ali, a escrita dos direitos humanos. E vimos que temos três grandes marcos, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dentro de um contexto ali próximo a uma Revolução Francesa, que teve como lema a liberdade, igualdade e fraternidade, que vai acabar tendo um certo reflexo naquilo que estudamos na nossa última aula, que são as gerações dos direitos humanos, especialmente quando falamos da primeira, da segunda e da terceira geração de direitos humanos, que foi matéria da nossa aula passada. Bom, e aí nós estudamos também que existe toda uma principiologia, ou seja, premissas éticas que são basilares, são consideradas a base dos direitos humanos. Estudamos a inviolabilidade da pessoa humana, estudamos a autonomia que as pessoas devem ter e estudamos a principal, que é a dignidade da pessoa humana. Isso são considerados os três princípios fundamentais, os três princípios basilares, a base da construção de todos os direitos humanos. Estudamos também que houve um grande marco histórico em termos de consolidação dos direitos humanos no mundo. E sabemos que foi a grande Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial se finaliza em 1945, e em 1945 nós temos a Carta das Nações Unidas, chamada Carta de São Francisco, também reconhecida como Carta de 1945, em que é criada a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, foi criada pela Carta de 1945. Então, estudamos essa questão histórica, essa contextualização histórica, tem um peso muito importante até para compreendermos os atuais fenômenos envolvendo a profusão, né, da construção dos direitos humanos. Os direitos humanos vivem em uma eterna construção. Vivem sempre, não é algo que seja estático, é extremamente dinâmico. E na aula passada, nós estudamos as chamadas gerações dos direitos humanos. E vimos que houve uma divisão por tempos, por gerações e categorização de direitos. Estudamos a primeira geração, ligada aos direitos da liberdade, as liberdades das pessoas, e os direitos civis e políticos, o direito à vida, por exemplo. Estudamos os direitos de segunda geração, são chamados os direitos sociais, são ligados, né? As três primeiras gerações são ligadas ao lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E os direitos de segunda geração são os direitos ligados à igualdade, que são os direitos sociais. Esses direitos estão previstos na nossa Constituição Federal, aqui no Brasil, de 1988. Os de primeira geração estão ali previstos em seu artigo 5º da Constituição Federal e outros também espalhados aí por textos de natureza constitucional, em tratados também. Mas exemplificamos como o direito à vida, o direito às liberdades, a liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de locomoção,
a liberdade de expressão, a liberdade de informação, enfim. Estudamos os direitos sociais e eu exemplifiquei. Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição Federal, como direitos fundamentais, e exemplifiquei o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, são considerados direitos de segunda geração. E temos os direitos de terceira geração. Vocês podem observar as eras desses direitos. São direitos que vão se modernizando, são direitos que vão surgindo de uma forma mais recente. E aí nós temos os direitos ligados à solidariedade, à fraternidade. Um grande exemplo, que é até o tema da nossa aula de hoje, é o meio ambiente. O direito ao meio ambiente sadio, ele é um direito humano de terceira geração e é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. Especificamente, para quem buscar a Constituição Federal para ler, procurem, vocês podem colocar aí no Google, ter uma Constituição Federal, é bom ter, porque a Constituição Federal, ela é a lei máxima do país. É a lei maior, a nossa lei maior. E se vocês pegam a Constituição Federal, manuseiam essa Constituição, leem os seus artigos, vocês vão encontrar um artigo 225, e esse artigo 225 garante às pessoas um direito ao meio ambiente sadio, um direito ao meio ambiente equilibrado, ou seja, danos ambientais, danos ao meio ambiente não podem afetar a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas, e também há necessidade de se preservar o ecológico, a fauna, a flora, algo que não estamos vendo especificamente em relação a, se formos buscar aí, de uma forma bem recente, problemas envolvendo atividades de mineração, que acabou gerando problema, o crime ambiental, a tragédia ambiental ocorrida em Mariana, em Brumadinho, com o rompimento daquelas barragens, com a morte de pessoas, com a destruição de cidades, com a destruição da fauna, da flora, de rios, enfim, graves problemas envolvendo queimadas no Brasil, enfim, existe toda uma contextualização histórica de problemas ambientais no Brasil, mas não só esses problemas. Problemas também que afetam comunidades que sofreram com esses danos. Problemas que afetam as cidades, a qualidade do ar, a qualidade do clima, a poluição visual, a poluição sonora, a poluição atmosférica, todo aquele tipo de poluição, as contaminações de rios, todos aqueles problemas envolvendo o meio ambiente. Na aula passada também vimos que existe aí já uma classificação de direitos de quarta geração, que são os direitos decorrentes da globalização, da velocidade das informações, as questões envolvendo a internet, as relações virtuais, a questão das redes sociais, a proteção dos direitos humanos nesses espaços virtuais, principalmente no que tange a essa linha tênue que existe entre a liberdade de expressão nos espaços virtuais e o direito à honra e à imagem de outra pessoa. Até que ponto eu posso me expressar de uma forma que eu não vou ofender a honra ou a imagem de uma outra pessoa, porque também é considerado um direito humano, um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Mas trazendo aqui especificamente o tema meio ambiente e direitos humanos, a primeira pergunta que fazemos é: o meio ambiente, ele é considerado um direito humano? Ele pode ser considerado um direito humano? Pode parecer uma pergunta simples para se responder, porque o meio ambiente é considerado um direito fundamental de terceira geração e está previsto na nossa Constituição Federal. Mas para eu poder afirmar que o direito ao meio ambiente é um direito humano, eu tenho que pensar também se alguma lei internacional de direitos humanos ou se alguma decisão de algum tribunal internacional reconhece o meio ambiente, o direito ao meio ambiente, como sendo um direito humano. E aí nós vamos procurar aí algo que esteja ligado ao Brasil.
A legislação internacional mais relacionada ao Brasil, que trata dos direitos humanos, se chama Convenção Americana de Direitos Humanos. Americana pelo continente. Pega América do Sul, América Central, América do Norte, enfim. Também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. É uma lei, uma convenção, né? A convenção é um tipo de lei internacional. E essa Convenção Americana de Direitos Humanos traz aí os direitos humanos que têm aplicação nos países que fazem parte desse sistema internacional, que se chama Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E quando nós pegamos a Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente não consegue encontrar. Se vocês puderem fazer uma pesquisa, eu recomendo a leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos. Todas essas leituras de leis ou de convenções que eu faço aqui na aula, está muito acessível no Google. É só vocês colocarem Convenção Americana de Direitos Humanos, vai aparecer aí para vocês. Que trata dos direitos humanos e da proteção dos direitos humanos dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte. Mas não se preocupem com essa participação do Brasil nesse sistema, porque vai ser matéria futura nossa, principalmente no ponto internacional. Mas temos que saber que a Convenção Americana de Direitos Humanos tem uma aplicação aqui dentro do Brasil. O Brasil é signatário, né? Faz parte dessa lei internacional, aceitou essa lei internacional no seu território no ano de 1992. Então, ela tem obrigatoriedade aqui dentro do país. E quando a gente observa a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós não encontramos nada que diga o meio ambiente é um direito humano. Não tem. Pelo contrário, uma das características dessa Convenção Americana de Direitos Humanos é uma priorização dos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda a convenção ela é trabalhada no sentido de proteger os direitos civis e políticos. Existe um único artigo, que é o artigo 26, que trata do direito ao desenvolvimento progressivo, que nós vamos inserir o meio ambiente aí nesse ponto. Então, a gente já percebe que a própria convenção não dá um tratamento muito claro de se afirmar que o meio ambiente é considerado um direito humano. Observem que não é uma resposta simples. Mas existe aqui, também, onde o Brasil é ligado, uma outra lei internacional, que é uma lei como se fosse um aditivo, uma lei adicional. Ela adiciona alguns artigos à convenção. Existe isso. É possível ter uma convenção e uma lei internacional que adiciona algo a essa lei, como se fosse uma complementação. E foi publicado um protocolo que se chama Protocolo de São Salvador. Protocolo de São Salvador. Também é acessível aí para vocês pesquisarem. E quando a gente abre o Protocolo de São Salvador, sempre as leis internacionais, as convenções, os protocolos carregam o nome de algum lugar, porque foi nesse lugar que elas foram publicadas, foi em São Salvador. E esse protocolo, que adiciona artigos à Convenção Americana, traz especificamente o meio ambiente. E escreve no seu artigo 11, o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio, não vem só a palavra meio ambiente. O direito ao meio ambiente sadio é reconhecido como um direito humano. Meio ambiente é um direito humano. O direito ao meio ambiente é um direito humano, mas ele é reconhecido como um direito humano a partir do momento em que um problema ambiental afeta outros direitos humanos. Não existe um reconhecimento do meio ambiente por si só, a questão ecológica mesmo. Não existe naquela cidade um parque, então aquela cidade está violando os direitos humanos. Não é bem assim. A questão é a seguinte: como que o meio ambiente é reconhecido como um direito humano? O homem é colocado no centro de proteção e a partir do momento em que o meio ambiente ao seu redor causa um problema ou uma violação a algum outro direito seu, ele é reconhecido como um direito humano. Então, a gente chama isso de reconhecimento indireto
do meio ambiente como um direito humano. Então, a resposta para aquela pergunta, o direito humano o direito ao meio ambiente é reconhecido como um direito humano de uma forma indireta, que muitos livros utilizam o nome de reconhecimento por ricochete. Quem lê os livros sobre meio ambiente e direitos humanos acha isso, reconhecimento por ricochete, par ricochete. É um reconhecimento indireto, é um reconhecimento reflexo. O rompimento de uma barragem num determinado local. Enfim, rompeu a barragem. Quando que a questão ambiental ela é levada para os tribunais de direitos humanos? Quando o rompimento dessa barragem causa a morte de pessoas, causa a destruição das cidades, viola o direito à educação porque as escolas foram destruídas, viola o direito à saúde porque não tem o acesso à saúde para todas aquelas pessoas, viola direitos indígenas, por quê? Porque houve destruição de comunidades indígenas, viola a qualidade de vida das pessoas. Então, observem que o reconhecimento do direito ao meio ambiente como direito humano, ele depende também da violação de outros direitos. Um caso muito interessante que foi decidido por um tribunal de direitos humanos, que se chama Corte Europeia de Direitos Humanos, que levantou bem essa questão do direito ao meio ambiente, foi falado que o meio ambiente por si só não é um direito humano, mas o meio ambiente sadio, que deve garantir a qualidade de vida das pessoas, é considerado um direito humano. Então, tem algo a mais aí. Foi num caso que eu gosto, sempre nas aulas a gente traz um caso para a gente tratar, mas teve um caso que foi o caso muito famoso em termos de estudos sobre meio ambiente e direitos humanos, que é o caso Lopes Ostra versus Espanha. Lopes Ostra é uma vítima e nas ações de direitos humanos sempre se processam os estados, os países, não talvez o causador diretamente do problema, do dano, mas o estado ou o país onde aconteceu. E o caso Lopes Ostra versus Espanha é talvez um dos casos mais famosos em termos de análise de meio ambiente e direito humano. Lopes Ostra era uma senhora Lopes Ostra, que morava ali na cidade de Valência, Lorca, na Espanha, e foi construído do lado da casa da senhora Lopes Ostra uma usina de resíduo, alguma coisa nesse sentido. Não deveria ter sido construída ali. As pessoas conseguiram autorizações do poder público para construir uma usina de resíduo, algo que emitia muita fuligem, muita poluição ali naquela região. Conseguiram essa licença para poder fazer essa construção. Com o decorrer do tempo, e a senhora Lopes Ostra sempre reclamando de alguns problemas de saúde, a senhora Lopes Ostra desenvolveu problemas respiratórios, desenvolveu problemas no seu pulmão, desenvolveu vários problemas de saúde em razão da poluição que vinha, obviamente, era óbvio que isso iria acontecer, era um local que causava poluição, estava encostado na casa dela. Então foi uma questão de tempo, e ela teve graves problemas de saúde em razão dessa poluição, do resultado que danifica o meio ambiente, resultado dessa atividade que estava ali do lado da sua casa. A senhora Lopes Ostra apresentou todos os laudos médicos e tentou, dentro da Espanha, dos tribunais da Espanha, com os juízes lá da Espanha, que parasse as atividades ali daquela usina, e ela chegou na última instância, o que a gente chama de esgotamento das vias internas de proteção. Ela tentou internamente resolver os seus problemas e não conseguiu, a usina continuou lá funcionando, e a saúde da senhora Lopes Ostra, que é nessa situação que vocês já conhecem como que funciona esse problema envolvendo poluição quando agride a saúde das pessoas. E a senhora Lopes Ostra, não vou parar por aqui, pegou esse caso e levou para um tribunal de direitos humanos. E disse o seguinte, olha, as leis internacionais aqui não são muito claras e expressas se o direito ao meio ambiente, a qualidade de vida, isso num contexto europeu, é reconhecido como um direito humano.
mas a minha saúde é um direito humano. E um problema ambiental está afetando a minha saúde. Então, alguma coisa aí precisa ser criada em termos de danos ambientais e a qualidade de vida das pessoas. E foi onde esse Tribunal Específico de Direitos Humanos, né, decidiu o caso da senhora Lopes Ostra e criou, por uma decisão, não foi uma lei, não foi uma convenção, nada, criou dentro dessa decisão um direito que se chama direito à qualidade de vida ambiental. Isso foi novo, um direito que a gente não está muito habituado a falar. A gente fala do direito à vida, o direito ao meio ambiente, o direito à saúde, enfim. Criou o direito à qualidade de vida ambiental. Foi um marco muito grande na época, se eu não me engano, um caso da década de 90, 1994, que tenho quase certeza que é mesmo de 94. E essa decisão teve uma repercussão muito grande nos países, mesmo nos países que não eram do continente europeu. E aqui no Brasil a gente utiliza muito o caso Lopes Ostra. E aí houve sim toda uma movimentação no cenário de elevar o meio ambiente sadio e a qualidade de vida, associar meio ambiente e qualidade de vida e reconhecer isso como um direito humano. Então há um reconhecimento, mesmo que indireto, porque o meio ambiente por si só, ele não é considerado direito humano, mas o meio ambiente que garanta uma qualidade de vida das pessoas é considerado um direito humano. Isso sim é. Existe hoje uma luta aí no cenário internacional para se colocar meio ambiente é direito humano. Mas é uma frase perigosa de se afirmar dessa forma, porque a gente sabe que ainda nas decisões existe uma conexão do meio ambiente com direito à saúde, com direito à vida, com direito à proibição de tratamentos desumanos e degradantes. Enfim, o meio ambiente por si só ainda não é bem tratado. Um caso muito interessante que está também num tribunal aí internacional é o caso Laoroia contra o Peru, de uma contaminação de um rio. Mas observem que o problema foi levado para um tribunal de direitos humanos, para juízes de direitos humanos, não pela contaminação do rio por si só, mas porque a contaminação daquele rio prejudicou a saúde e levou à morte também de algumas pessoas. Então, observem que há uma relação de não ser só o meio ambiente, mas o meio ambiente a partir do momento que ele afeta também outros direitos humanos. Até para poder atualizá-los, as principais tragédias que tivemos mais recentes aqui no Brasil envolvendo o meio ambiente é o caso Mariana, o caso Brumadinho, e a tragédia de Mariana já está no Tribunal de Direitos Humanos, né? Um ano depois, em 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia se posicionado sobre isso e hoje saiu da mídia. As pessoas deixam de falar, né? Mas as coisas acontecem. Então, até para atualizá-los, o caso Mariana está num tribunal especificamente de direitos humanos, buscando a responsabilização do Brasil na morte das pessoas, no rompimento, na falta de segurança, enfim, várias questões foram levantadas nessa tragédia envolvendo Mariana. Também vimos um crescimento muito grande da proteção do meio ambiente no cenário das relações internacionais. E aqui eu vou citar o primeiro grande marco, anotem, porque isso é importante, muito importante para vocês, que foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, onde o meio ambiente foi tratado de uma forma totalmente diferente da que vinha sendo tratada, e a gente percebeu uma proteção maior, uma discussão maior sobre a importância de se preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Então, um primeiro grande momento aí é a Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972 em Estocolmo, que foi específica sobre o meio ambiente. Outro momento muito importante no cenário das relações internacionais sobre a proteção do meio ambiente foi o Rio 92, o ECO 92. Foi uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, onde foi estabelecida a Agenda 21, mas aí depois tivemos as demais agendas. E
acabou se tornando, depois de muitos anos, a Conferência das Partes. São grandes eventos que vocês da área de relações internacionais precisam conhecer, precisam saber. Estamos aí atualmente com as conferências das partes, chamadas COP. COP 21, COP 22, COP 23, COP 24. Talvez uma das mais importantes tenha sido a famosa COP 21, que aconteceu em 2015, na França, em Paris. E nessa COP 21, a COP 21 é um evento para tratar de meio ambiente, porque questões climáticas, enfim. A COP 21 levantou uma questão muito importante de pensar assim, crimes ambientais de grande escala estão acontecendo no mundo com muita frequência. Nós não estamos vendo ninguém ser responsabilizado por essas tragédias ambientais. Alguém tem que fazer alguma coisa. E na COP 21, em 2015, levantou-se uma palavra, surgiu lá no evento, que se chama ecocídio. Ecocídio. Não existe homicídio, a morte ali, né? Matar uma pessoa, matar alguém. Genocídio, uma morte de um grande número de pessoas. Então surgiu o ecocídio. O ecocídio como sendo conceituado como uma grande destruição de um meio ambiente, a destruição de um meio ambiente em uma grande escala, em que causa destruição grandiosa em termos de fauna, flora, morte de pessoas e violação de outros direitos humanos. E entendeu-se que um tribunal, que se chama Tribunal Penal Internacional, teria, sim, competência para punir internacionalmente pessoas responsáveis por essas grandes tragédias, esses grandes crimes ambientais no mundo. Nós tivemos aí Chernobyl, tivemos na nossa história a explosão na plataforma British, tivemos grandes tragédias ambientais. E na época não tinha essa discussão no cenário internacional. Hoje tem, hoje existe, e estão aí se organizando para organizar um sistema de punição internacional para esses casos de destruição ambiental, crimes ambientais em que há morte de pessoas, que há desaparecimento de pessoas, a destruição de fauna, flora em grande escala, dentro do cenário das relações internacionais também. Então, são essas as discussões sobre o meio ambiente, principalmente as discussões atuais sobre a importância da Conferência das Partes, a COP, as famosas COPs, na proteção do meio ambiente, e eu recomendo que vocês leiam sobre, considerando o cenário das relações internacionais, vocês precisam saber esses grandes marcos no cenário internacional, que foi a Conferência de Estocolmo, de 1972, a Rio 92, que é uma conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Agenda 21, e a Conferência das Partes, especialmente a COP 21, que aconteceu em 2015, e as demais, que foram acontecendo nos demais anos. Fica aí essa indicação de leitura para vocês, porque o peso no cenário das relações internacionais desses eventos é muito grande. Observem que foi de relações internacionais envolvendo a proteção do meio ambiente que surgiu a discussão sobre a possibilidade de tribunais internacionais responsabilizarem pessoas pela violação do direito ao meio ambiente, à qualidade de vida e à vida e à saúde das pessoas, do ser humano. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Bom, muito obrigada.